Uma boa noite a todos os amigos. É um prazer poder estar aqui com vocês, servindo esta igreja nesta noite. Nós ontem tivemos uma festa muito grande com os clubes de desbravadores. Diversas regiões aí estiveram fazendo oficialmente o dia que é mundial do clube de desbravadores. E recebemos aí muitas fotos das festas que aconteceram neste final de semana. Nós pudemos ver um pouquinho da festa que aconteceu aqui com vocês também, na Central de Curitiba. E foi lindo ver as decisões que foram tomadas aqui. Isso motiva a gente, isso inspira o nosso coração, e isso mostra que a igreja tem este foco nas novas gerações. E são eles que vão conduzir essa igreja daqui a pouco, né? Mais a um tempo, nós vamos ver esses meninos que estavam descendo as águas aqui, alguns que estão entre os adolescentes que estão aqui, eles estarão liderando esta igreja no futuro. E nós precisamos mostrar o caminho, educá-los, dizer para eles por onde eles devem ir, para que possam se tornar grandes líderes no futuro da nossa igreja. Sabe, vale a pena, amigos, nós investirmos no clube de desbravadores. E aqui eu falo como departamental dessa área, né? Eu tive acesso a uma pesquisa de 2016, uma pesquisa já antiga, mas que ela é válida para hoje ainda. Essa pesquisa dizia o seguinte, que de cada 1.000 adolescentes adventistas batizados, 116 haviam sido removidos em 2016. E de cada 1.000 desbravadores batizados, apenas 6 haviam sido removidos naquele ano. Quando a gente vê o índice de apostasia entre os adolescentes que estão no clube e os que não estão no clube, a diferença é muito grande. Qualquer pesquisa talvez nem consideraria estes números de tão pequenos que são. Eu, como pai, tenho um filho de 6 anos, outra filha de 7, e eu me preocupo com a educação dos meus filhos, o que vai ser? Né? Às vezes eu converso com alguns pais jovens e eles ficam com a mesma preocupação. Como vai ser o futuro para os meus filhos? Né? As pressões que a sociedade faz, será que eles vão conseguir resistir? É uma preocupação que nós temos como pais. Eu posso assegurar para vocês, pais, vocês querem a salvação de seus filhos? Os coloquem no clube de desbravadores. Podem colocar sem medo, porque é uma segurança para nós na educação de nossos filhos. Sabe, eu acredito neste programa, neste projeto. Quando eu vim transferido para cá agora no final do ano, para a Associação Sul Paranaense, eu perguntei do pastor anterior, pastor Douglas Pino, amigo pessoal, amigo, no nosso Campuri, será que eu ainda consigo fazer alguma mudança ali? Será que eu ainda consigo mudar o foco, a história? E aí ele falou, não, ainda é possível. Eu falei, tudo bem. Eu quero falar a respeito de uma pessoa que eu admiro muito nas Escrituras Sagradas. E por isso nós colocamos o nome do Campuri de A Coroa. Porque este jovem que nós vamos estudar nesta noite é um jovem que eu admiro demais, que é Jonatas. Nas Escrituras Sagradas, Jonatas, ele já aparece adulto nas Escrituras. E quando nós o vemos ali, não aparece como é sua infância, nada disso. Ele simplesmente aparece vencendo os filisteus, e nessa vitória contra os filisteus, nós vemos então Jonatas agora sendo bem visto pelo povo, um grande homem. As pessoas amavam Jonatas. E então, nós o vemos agora indo para a batalha, e dentro de sua história, existem 4 características que eu gostaria de considerar nesta noite a respeito da vida deste homem, Jonatas. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 6.
para você entender um pouco do que estava acontecendo nesse momento. Saul e Jonatas estavam com um exército de cerca de 6.000 pessoas. Eram 1.500 antes, mas eles ficaram com medo do exército dos filisteus que estavam vindo contra eles e desertaram. Sobraram apenas 600 pessoas com eles. Do outro lado, na outra montanha que segue aqui na história, um grupo estava numa montanha, outro grupo estava em outra montanha, tá? O grupo de Israel ali com 600 homens e o grupo dos filisteus ali com cerca de 30.000 homens. Veja, no verso 5 do capítulo 13 diz que os filisteus se reúnem para pelejar contra Israel. Tinha 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Miquimás. Não é à toa que o povo de Israel, quando vê aquela multidão indo contra eles, muitos fugiram. Era óbvio o resultado daquela guerra, era óbvio. Aquela batalha já estava perdida, não tinha como vencer. E aí, muitos começam a se esconder no meio das cavernas, eles vão se escondendo nas florestas, e ali eles tentam achar um abrigo seguro para tentar fugir dos filisteus, que eram muitos. Mas Jonatas pensava de uma maneira diferente. Por isso, a primeira característica que eu vejo da vida de Jonatas é que ele era um homem de fé. Era um homem de fé. Porque em determinado momento, Jonatas chega para o seu escudeiro e conversa com o seu escudeiro. Eu vejo o escudeiro também como um homem de fé, para poder segui-lo nessa loucura. Porque do ponto de vista humano, era loucura o que Jonatas iria fazer. Mas no capítulo 14, verso 6, ele tem uma conversa com o seu escudeiro e diz o seguinte: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha a visão espiritual desse homem. Para o Senhor nenhum impedimento há, se somos 600 pessoas e eles 30.000. Para o Senhor não existe nenhum impedimento se sou apenas eu e você, meu fiel escudeiro. Para o Senhor não importa. E Jonatas então toma a decisão, junto com o seu escudeiro, de subir contra todo aquele exército para atacá-los. 2 pessoas contra milhares. Se o povo, quando estava com 1.500, já olhava aquela batalha como impossível de ganhar e ficaram 600, imagina agora, apenas 2 pessoas. Sabe, nós percebemos que nas batalhas da nossa vida, não somos nós que as vencemos. Quando nós estamos nas mãos de Deus e permitimos que Ele conduza a nossa vida, que Ele vá à frente das nossas batalhas, você pode ficar tranquilo que, independente do que acontecer, a vitória sempre, sempre será do Senhor. E é por isso que nós precisamos ser homens e mulheres de fé também, para termos nossa vitória assegurada em Cristo Jesus. Jonatas tinha uma compreensão clara de quem era este Deus poderoso. No livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. C.S. Lewis é uma pessoa que eu admiro demais. E quando eu vejo as histórias dele, é impressionante. Se você quer começar a fazer a leitura de C.S. Lewis, você pode começar lendo o livro Cristianismo Puro e Simples. Sabe, aquele livro que você lê e fala, gente, como eu nunca pensei nisso, né? É um livro fantástico. Mas C.S. Lewis escreve o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e vou tentar não dar tanto spoiler aqui para você, mas em determinado momento o leão não aparece mais para o povo,
E agora os meninos, então, já há anos o leão não aparecia, os meninos passam por dentro de um guarda-roupa mágico, são salvos ali por um castor, né? E eles têm uma conversa depois lá na casa do castor, onde o castor vai apresentando quem são as entidades que existem lá naquele novo país. Eu acho interessante que dos 4 irmãos que estavam lá, o castor vai descrevendo, mas a pequenininha era a que ficou mais assustada diante de tudo aquilo. Fala que tem uma feiticeira que vira, todas as pessoas que olham para ela viram pedra. No livro, a feiticeira é um símbolo de Satanás, né? E quando você lê de fato o livro, você percebe claramente que existe um pano de fundo bíblico, né? Por trás da história que está sendo contada. E ele vai contando e tudo, e quando ele chega para falar a respeito de Aslan, dizendo que Aslan é o mais poderoso de todos, porém não é visto ali, a pequena vai ficando assustada com tanto poder de Aslan. E ela diz assim: então quer dizer que esse leão é mau? E o castor rapidamente já inverte a conversa, dizendo: não, pequenininha, jamais disse isso para você. Na realidade, o leão está do nosso lado, ele nos protege. E em determinado momento do livro, a menininha, pela fé, ela consegue ver o leão. Aslan aparece para ela. E ela faz a descrição do leão. E quando ela faz a descrição do leão, ela diz assim que quando as garras dele estavam para fora, ela tinha medo. Ela tinha vontade de se esconder, porque parecia que ele poderia destruir tudo à sua frente. Então eu queria só ficar quietinha ali no meu canto. Mas quando as garras dele estavam para dentro, e eu olhava aquele leão com aquela juba enorme, ele parecia um ursinho de pelúcia. E a minha vontade era ficar abraçado naquela juba o tempo todo. A descrição que ela faz do Deus terrivelmente maravilhoso ali de Aslan é maravilhosa. Porque mostra o poder que o nosso Deus tem. Não precisamos temer as batalhas da nossa vida, porque Deus está à frente de nós. Ele é o poderoso. Para que temer? O Senhor está com você, querido. Para que temer diante das lutas? Deus é gigante, Deus é poderoso. Jonatas compreendia isso. Por isso ele sobe apenas 2 contra um exército de 30.000. Porque ele sabia o Deus poderoso que estava ao lado dele. Ele sabia que Deus poderia sozinho destruir aquele exército inteiro. Ele simplesmente se coloca nas mãos do Senhor. E ali ele vai então. A Bíblia diz que ele passa engatinhando pela torre ali onde estavam os filisteus o chamam, e aquele era o sinal divino, que ele tinha conversado com Deus. Se os filisteus nos chamarem, é porque nós devemos ir, Deus está do nosso lado. E naquele momento em que os filisteus os chamam, Jonatas olha para o seu escudeiro e fala: olha, é o sinal divino, vamos para a batalha. E quando eles entram na batalha, o exército dos filisteus não sabia o que estava acontecendo. Porque provavelmente alguns começaram a se levantar no meio daquela guerra, daquele formigueiro todo que começa a se formar, porque apenas aqueles 2 estavam lá. Quem está lutando contra quem? Eles não conseguiam entender. E os filisteus começam a lutar entre si. E quando perceberam, eles estavam derrotados e agora tiveram que bater em retirada. 30.000 homens batendo em retirada, porque 2 pessoas se colocaram com fé na mão de Deus. Jonatas era um homem de fé. Todo verdadeiro discípulo de Cristo precisa ser corajoso também e independente da tarefa que nós temos à frente. A segunda característica de Jonatas é que ele era um pacificador. Saul é apresentado nas Escrituras como o inimigo de Deus. Ele abandona o Senhor a um ponto que em determinado momento da vida, Saul não tinha mais a proteção divina, e agora o Senhor estava sobre Davi. E a gente vê no capítulo 19, verso 1, nós vemos Jonatas intercedendo por Davi, seu amigo.
Verso 1 diz que falou Saul a Jonatas, seu filho, a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura te matar, acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto, te esconde, e eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo, aonde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. E lhe disse: não peque o rei contra o servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Seus feitos e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Verso 6, Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. E quando você vai lendo na história, até o final da história, você percebe que em diversos momentos vai acontecer isso. Saul fica irado contra Davi, em determinado momento ele pega uma lança, joga contra Davi, tentando matá-lo. Jonatas vai lá, ele intervém entre os dois, conversa com um, conversa com o outro e encontra paz. Jonatas era um pacificador. Jonatas era um agente da paz ali aonde ele estava. E sempre Davi podia voltar ao palácio para tocar harpa para o rei. Sabe, às vezes eu fico olhando para a nossa vida e eu me pergunto: será que eu tenho sido um pacificador aonde eu tenho passado? Será que eu sou um agente da paz? Eu pergunto para você, desbravador, lá na sala de aula, quando você está na escola, você é um agente da paz? Quando o bicho começa a pegar lá na sala de aula, sabe? Os ânimos estão à flor da pele, quem é você? Você é a pessoa que estende a mão para ajudar, ou você é aquele que vai tacar pedra para ver o que vai acontecer? Você tem sido um agente da paz? Lá com os seus vizinhos, você tem sido um agente da paz? Lá no teu trabalho, querido, você tem sido um agente da paz? Você une as pessoas ou a confusão vem através de você? Veja, essa segunda característica da vida deste homem me impressiona demais. Ele era um agente de paz. E nós também precisamos ser pessoas que buscam a paz aqui neste mundo. A terceira característica de Jonatas é que ele aceita com humildade o plano de Deus na vida dele. E a razão pelo qual nós escolhemos e colocamos o nome do Campuri de A Coroa foi justamente por este motivo aqui. O plano de Deus era fazer com que Davi fosse rei, mas o plano de Saul era fazer com que Jonatas fosse rei. Aliás, pela sucessão normal, quem deveria ser o rei era Jonatas. Ele era o príncipe, ele era o filho de Saul, ele deveria ser o rei de Israel. Porém, o Senhor escolheu outra pessoa. O Senhor escolheu Davi como rei. E Jonatas aceitou o plano divino na vida dele. No capítulo 23, verso 16, nós vemos Jonatas conversando com Davi. E nessa conversa com Davi, ele diz o seguinte, em capítulo 23 de 1 Samuel, verso 16 e 17. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel. E essa frase aqui me impressiona. E eu serei contigo o segundo. E também Saul, meu pai, bem o sabe. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas tentam sempre chegar no primeiro lugar. Não que isso seja um problema, não é. Nós precisamos ter aspirações, nós precisamos ter sonhos, metas. Mas não vale tudo para poder chegar a estas posições.
Acontece que algumas pessoas, para alcançar determinadas posições, diante de alguém fala uma coisa, por trás fala outra, e vale tudo para conseguir alcançar a minha meta, para conseguir alcançar o meu objetivo. As pessoas, na busca pelas suas posições, acabam atropelando outras. E quando nós vemos uma atitude como a de Jonatas, impressiona. Ele tinha tudo para ser o rei, mas ele sabia o plano de Deus, e ele aceita o plano de Deus na vida dele, dizendo: Davi, eu sei que Deus te escolheu, no teu reino seria o segundo. Eu vou estar com você, Davi. Eu aceito o plano de Deus na minha vida. Você também, querido, tem um chamado de Deus. Você está dentro de um plano divino também. E nós aqui, nesta terra, somos chamados no reino de Deus como missionários. A minha pergunta é: você tem aceitado o plano de Deus na sua vida? Você tem cumprido os propósitos que Deus quer na sua vida? Você tem dons, tem talentos, que deve colocar isso no trabalho do mestre. Mas primeiro nós precisamos compreender que é Deus que nos guia e que Ele é quem deve cumprir os planos dele na minha vida. Jonatas aceitou com humildade, arriscou a vida dele para ir conversar ali com Davi e dizer: Davi, você será o rei, porque você foi escolhido por Deus. Ele aceita com humildade o plano de Deus na vida dele. A quarta característica de Jonatas e última é que ele foi leal a todas as pessoas. Lembra no início da história, nós vemos Jonatas ali, indo diante do exército dos filisteus, e na sua luta, na sua batalha contra o exército dos filisteus, eles começam a bater em retirada. Jonatas continua indo, avançando, mandando embora o exército dos filisteus. Saul estava no outro lado da montanha, vendo o formigueiro. Ele pergunta: o que está acontecendo lá? Por que está aquela bagunça no exército dos filisteus? Eles levantam um censo, e quando eles levantam um censo para ver quem faltava, ele descobre que era seu filho que estava faltando. Naquele momento, ele pede para chamar a Arca da Aliança, para trazerem a Arca da Aliança, pede o conselho divino e começa a demorar, e ele toma a decisão logo: levante o exército e vamos todos contra os filisteus. Vamos lá salvar meu filho. E eles saem então, indo contra o exército dos filisteus. Quando eles chegam ali, eles veem que o exército já estava batendo em retirada, já estavam saindo como derrotados, e Saul diz: ninguém para até derrotarmos completamente os filisteus. Ninguém deve comer, e quem comer vai morrer. Naquele momento, ele não consegue perceber que o povo, o seu exército de Israel, estava faminto. Eles não estavam preparados para uma batalha, para uma guerra naquele momento. Então eles saem, cumprindo a ordem de Saul, e em determinado momento eles se encontram com Jonatas. E Jonatas está ali, pega um favo de mel, começa a comer. Ele percebe a fome dos soldados e fala: olha, podem comer também. E os soldados começam a comer. A Bíblia diz que eles comiam a carne ainda com sangue, de tanta fome que eles nem estavam esperando assar a carne. Saul viu a circunstância, viu que não ia realmente dar para alcançar os filisteus. Então ele pede que recolham a comida e voltem para terminar a comida no acampamento de Israel. Quando chegam lá no acampamento de Israel, eles comem, e Saul pergunta: quem autorizou vocês de comer? Eu tinha dado uma ordem. Quem parasse para comer deveria morrer. E agora eu quero saber: quem de vocês aqui, dos meus líderes do exército, deu essa ordem?
Todos ficaram em silêncio, inclusive Jonatas ficou em silêncio, não falou nada. E eles tomaram a decisão, então, vamos tirar um pedaço de pau e ver quem apontar é a pessoa. Deus está dizendo que é essa pessoa que deu a ordem. Aliás, esse era o lançar sortes na Bíblia. É impressionante quando a gente começa a ver esse lançar sortes na Bíblia. A gente vê isso na escolha do 12º apóstolo, por exemplo, no lugar de Judas, né? A gente vê o lançar sortes da Bíblia, é impressionante isso. E é isso que eles faziam, pegavam um pedaço de pau, para quem apontar era aquele. Eles pegaram um pedaço de pau então, e o pedaço de pau apontou para quem? Jonatas. Ninguém do exército teve coragem de falar, mas o próprio Deus disse, foi Jonatas. Saul desembainhou sua espada e foi para matar o seu próprio filho naquele momento. Quando ele estava tentando matar o seu filho, o exército entrou na frente dele, de Jonatas, e não permitiu que Saul matasse Jonatas. Como você ficaria diante dessa situação? Com um pai que tentou matar você, como você ficaria? Como estaria seu coração? Alguns talvez já estariam pensando, não, eu vou embora dessa casa, ninguém me ama, ninguém me quer. Ainda mais diante dessa circunstância, eu vou embora. Para que ficar aqui? Outros talvez a doença bateria forte, entrariam em uma depressão, porque não são amados dentro de suas casas. Mas Jonatas agiu diferente. Mesmo diante do que o seu pai fez, Jonatas esteve ao lado de seu pai até o final de sua vida. Eu era adolescente e eu lembro que eu havia desistido de orar pelo meu pai. Eu tinha conversado com a tia da cantina da escola, que era minha mãe na fé, minha mãe espiritual. Eu falei, tia, eu não vou mais orar pelo meu pai. Puxa, eu faço apelos, eu falo para ele não aceita o evangelho. Tia, não tem como, já cansei. E a tia, ela me disse assim, Tércio, não desista da sua família. Vá com a sua família até o final, mas não desista jamais deles. E com relutância eu permaneci orando pelo meu pai. Eu continuei. E sabe que em alguns momentos era mais difícil que outros, mas nas últimas semanas foi complicado. Ainda é um pouco difícil de falar, mas meu pai estava com câncer e faleceu faz uma semana. Eu pude estar com ele ali. Eu pude falar com ele, pude ungí-lo. Mas ele falou algo para o meu irmão que me impressionou. Meu irmão fez um plano, um pacto com o meu pai naquele momento e disse, pai, se o senhor melhorar, o senhor volta para a igreja. Talvez vocês não saibam, mas meu pai frequentou essa igreja aqui, Central de Curitiba, há muito tempo atrás. Ele era adolescente. E ele falou para o meu irmão assim, Júlio, mesmo se eu não sair dessa cama, eu sou de Jesus. Ali tranquilizou meu coração, porque todas as noites de oração, todas as batalhas de fé, valeram a pena, por causa daquele único momento em que ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Por isso, a semelhança de Jonatas, eu faço um apelo especial para você aqui hoje. Amigos, não desistam jamais de suas famílias. 4 características que ele tinha. Ele era um homem de fé, um pacificador. Ele aceitou com humildade o plano de Deus na vida dele, e ele foi fiel a todas as pessoas até o fim.
Sabe quem eu vejo com essas características também nas Escrituras Sagradas? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio reatar o homem com Deus. Jesus Cristo, ele aceitou a cruz por amor a você e veio pacificar a humanidade. Jesus Cristo foi leal ao Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele aceita o plano que tinha para a vida dele e ele vai até o final. Não sei, você, aonde você está, nos seus hábitos, nas suas mudanças da sua vida, mas eu gostaria de propor nessa noite que você passasse por essas mudanças. Talvez a pessoa possa dizer assim: pastor, eu estou longe demais de Deus, não dá para mim, eu tenho pecado demais, eu não consigo. Amigo, se hoje você se entregar completamente para o Senhor, Deus vai começar a agir através de você para que essas mudanças possam vir. Porque a graça de Jesus Cristo, ela é maravilhosa. E para o Senhor não importa até onde você foi, não importa. Para o Senhor, se você disser que é dele no último momento de sua vida, como foi o caso de meu pai, o Senhor vai te aceitar. O Senhor vai receber você. O Senhor vai conceder o perdão na sua vida. Basta você aceitar hoje essa graça maravilhosa de Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem nesse momento. Eu gostaria que enquanto você ouvisse essa mensagem, você conversasse com Deus, aceitando o plano de misericórdia dele na sua vida, mas tomando uma decisão de mudança radical de vida hoje, para que assim como Jonatas, nós possamos nos tornar pessoas melhores. Converse com Deus nesse momento em que você ouve essa música. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Separação entre a raça caída e o Deus do perdão.
mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Olhos, pense em Deus, vamos conversar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, quando eu olho a vida de um homem como foi a de Jonatas, eu me sinto tão pequeno, porque parece que eu sou tão diferente. Quantos pecados eu tenho, quão distante parece que eu sou do Senhor. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui nos colocando à Tua disposição, permitindo que o Senhor perdoe os nossos pecados e aceitando as mudanças necessárias na nossa vida para nos tornarmos pessoas melhores. Por favor, ó Pai, que a Tua graça possa alcançar a cada um que está aqui, a cada amigo que está ouvindo esta mensagem neste momento, para que o Senhor possa ser honrado e exaltado através da nossa vida, para que em determinado momento as pessoas, ao falarem de nós, já não se refiram mais a nós mesmos, mas ao Jesus Cristo, que age e trabalha através de nós. É o que nós te suplicamos, em nome deste Jesus maravilhoso. Amém, Senhor.